são voyeurs, que querem ver o que acontece por trás. Não, por isso que a gente deixa a câmera fechada. Fechada. Né? Mas acho que o áudio vazou. Eu tinha fechado o áudio, acho que abriram ali também. Eu estava falando no telefone, falando com os meus filhos ali. Bom, então vamos lá, gente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Rigorosamente 8 horas, hora que quem é de mercado e consumo está abrindo as portas. E nosso programa de hoje ele é particularmente feliz pelos convidados que nós temos, a Mariane, o Marcos Bandeira de Mello e o Fábio. E nós vamos seguramente aprender muito com eles pela vivência, pela experiência e por tudo aquilo que tem acontecido e que eles, como líderes em seus setores e líderes que inspiram líderes, se dispuseram a compartilhar conosco. Lembrando que o nosso Mercado Consumo em Alerta ele é, de alguma maneira, uma antecipação do Global Retail Show, que acontece agora de 13 a 19 de setembro. E eu confesso a vocês, a cada dia, a tensão aumenta de um lado, mas, de outro lado, a satisfação em vermos o conteúdo que, graças aos nossos parceiros e convidados, nós estaremos compartilhando com vocês. Importante lembrar que, além das 168 horas de conteúdo ao longo dessa semana, nós teremos 2 pesquisas exclusivas. Uma primeira, aquela que vai mostrar e comparar em 15 países o comportamento dos consumidores recém-saídos da pandemia. Algo que estamos realizando através da Mosaic Lab e que a Karen, que está aqui conosco hoje, nos ajudando, está coordenando. Vamos ter também um outro estudo desenvolvido com a Fundação Getúlio Vargas, avaliando a visão dos líderes do setor de varejo e consumo sobre as transformações que estão acontecendo e aquelas que virão proximamente. O evento ficou maiúsculo na sua proposta, ele vai rodar em paralelo em 15 países, mas é inegável que a maior audiência estará concentrada aqui no Brasil. 13 a 19 de setembro, e para todos aqueles que quiserem acompanhá-lo, acessem o site do evento. Nossa estimativa, nesta altura, é que teremos 276 palestrantes junto conosco. Então, haja ambição. Muito bem. Vocês conhecem mais ou menos como funciona o nosso esquema. Nós vamos ter uma apresentação inicial de cada um dos nossos convidados, os quais eu faço de questão, mais uma vez, de agradecer pela disposição, não só de estarem conosco, mas de estarem conosco neste horário, que é um esforço adicional para qualquer um. Quando for perto das 9 horas, nós vamos fazer uma enquete relacionada aos temas que nós estamos discutindo e, ao final do nosso debate, nosso time de retaguarda, majoritariamente formado por mulheres, é bom que se diga, Beth, Cristiane, a própria Karen, Maris, Josi, estarão preparando para vocês uma síntese do que foi conversado, para que, ao final do nosso debate, vocês já possam ter consigo o que de mais importante foi discutido entre nós. Então, sem nos alongarmos mais, porém, lembrando que vocês podem e devem fazer perguntas mandando-as pelo Zoom ou mesmo pelo YouTube, e a nossa equipe que está apoiando vai nos passar para que possamos direcioná-las. Muito bem, sem mais delongas, vamos prosseguir, e o que está combinado é que cada um dos nossos convidados vai fazer uma pequena introdução falando sobre si mesmo, ou si mesma, e também um pouco da empresa ou da sua carreira profissional e da empresa que está atuando neste momento. E depois nós começamos as nossas conversas. Então, eu queria convidar a Mariane, que é CEO da Guardia Key Self Storage, que começasse a nossa rodada. Mariane, por favor. Bom dia, Marcos. Primeiro, super obrigada a você e ao Marinho pelo convite. Bom dia, todo mundo.
Bom, eu sou a Mariane, sou CEO da Guardiaqui Self Storage. A Guardiaqui é líder no setor de Self Storage no Brasil, nós somos a maior empresa de Self Storage no Brasil. É uma investida do Pátria e da Equity International, um mercado que no Brasil ainda é relativamente novo, né, mas bastante promissor. Estava conversando com o Marcos um pouquinho mais cedo. Nos Estados Unidos, esse é um mercado gigantesco, né? Nos Estados Unidos são mais de 60 mil unidades de self-storage. E aqui no Brasil é um mercado que cresce numa velocidade grande, seja atendendo pessoas físicas, seja atendendo pessoas jurídicas, né? E agora com o Covid, com toda a aceleração do e-commerce, passa a fazer parte também desse mercado logístico para facilitar a last mile do e-commerce. Então, é um mercado que está em transformação também, e que, diferente de vários segmentos, viveu um boom aí com o Covid, em função de todas as mudanças que estão acontecendo nos lares, né? Seja por homeschooling, home office, as mudanças que aconteceram nas empresas, nos seus escritórios, e como eu falei, toda essa questão de last mile e e-commerce. Eu fiz minha carreira em shopping center, foram mais de quase 20 anos em shopping center, e aí agora vou para um segmento novo, que é o segmento de self-storage. Então, muito obrigada. Obrigado você, Mariane. Marcos Bandeira de Mello, amigo de longa data, responsável pela Warner Bros. No Brasil. Marcos, um pouco sobre você, tua carreira e tua atividade atual. Bom dia a todos, bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, Mariane, bom dia, Fácio. Bom, eu sou o diretor-geral da Warner Bros. Já faz quase 13 anos, na divisão de licenciamento. A Warner Bros. Recentemente se fundiu com a AT&T, formando uma empresa chamada Warner Media, que a gente vai ter um pouco de tempo para falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas, basicamente, licenciamento é a divisão que cuida de toda a propriedade intelectual e licencia suas marcas para terceiros, varejistas ou empresas, de uma forma geral. Esse é um business relativamente grande no mundo para a Warner Bros., um business em crescimento franco. O Brasil é um mercado bastante importante para a Warner Bros. Nesse sentido. Nós devemos ser hoje o segundo maior escritório, terceiro maior escritório do mundo. E nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre licenciamento, um pouco mais à frente. Eu comecei minha carreira 35 anos atrás, e acabei de revelar a minha idade, não devia ter feito isso, né? Mas comecei na São Paulo Alpargatas, uma carreira grande na São Paulo Alpargatas, uma grande escola na época para mim. Depois eu tive uma passagem pela Grow, de jogos em brinquedos, na época a Grow estava se profissionalizando. E aí eu fui para a Ambev, onde eu passei muitos anos também, fiz uma carreira muito grande na Ambev, uma grande escola profissional para mim. De lá fui para a Caloi, fui fazer o processo de turnaround da Caloi, vivi uma experiência de uma empresa familiar, fazendo um turnaround, uma grande oportunidade de carreira também. E finalmente de lá, com algumas derivações dentro da Caloi, eu vim para a Warner Bros. Assumir o escritório do Brasil. Perfeito, muito grato, Marcos. E Fábio, há quanto tempo você já está como presidente da Renner, Fábio? É bem recente, né? Eu assumi como presidente dia 18 de abril de 2019. Perfeito. Bom, e o cenário transformou-se de uma forma brutal em pouco menos de um ano. Mas nos fale um pouco de você, Fábio, por favor. Acho, em primeiro lugar, te agradecer, né, Marcos, o convite. É um prazer estar aqui, né, cumprimentar a Mariane, Marcos, Karen também. É um prazer dividir aqui o painel com vocês. Falou para a gente aprender. Na verdade, eu vim aqui para aprender com vocês, né, Marcos? Sempre aprendo muito contigo. Acho que tem uma experiência grande aí. Acho que no bate-papo a gente sempre traz muita coisa para a gente também. Eu não vou revelar a minha idade, como o Marcos, mas eu tenho 34 anos de profissão, mas como eu comecei muito cedo, não vai dar para fazer a conta, né? Eu sou bem mais jovem do que os 34 anos de profissão. Na verdade, dos 34 anos, né, 21 de varejo, né? Anteriormente eu trabalhei com construção civil, não tem muito a ver, mas carreiras bem distintas. Fiz um turnaround há muitos anos atrás e desde então acho que acertei, né? Eu sou muito bem casado,
né, no meu segundo casamento e na minha segunda empresa também acertei. Estou há 21 anos, não só no varejo, mas na mesma empresa, na Renner. Fiz a maior parte da minha carreira aqui. E a Renner, para quem não sabe, além da marca Renner, que é a mais conhecida, né, nós temos no grupo, temos a Kamikado também, né, que é de casa e decoração, temos a Yukon, que é uma rede especializada de moda jovem, temos a Ashua, que é uma rede de curve and plus size, e a Realize, que é a nossa financeira, a nossa fintech. Aí, né? Temos muitas lojas, a grande maioria em shoppings, né? Muitos dos quais do Multiplan e BR Malls, que a Mariane trabalhou bastante tempo aí também. Né? Temos muitas licenças aí também, né? Marcos na área de licença, então acho que todos os negócios se integram de alguma forma aí, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vocês que estão nos acompanhando já viram que manhã maravilhosa que nós vamos ter, início de manhã maravilhosa com Mariane, o Marcos e o Fábio. Então, vamos fazer uma primeira rodada de perguntas e depois eu vou convidar para a Karen nos ajudar a dividir a curadoria. Mariane, eu tenho a impressão que para você se aplica exatamente aquele conceito, né, no lugar certo, na hora certa. Porque com essa mudança toda que envolve o uso de áreas corporativas, né, e a alteração que está havendo com redução de espaços, busca de home office, essa coisa toda, vocês podem e devem ser bastante beneficiados. É esse sentimento mesmo que vocês têm? Sem dúvida. Eu acho que o mercado já vinha crescendo, né? No Brasil, o nosso maior competidor ainda é o awareness, né? Ainda tem uma necessidade de aumentar o conhecimento sobre o serviço, sobre o tipo de locação que o self-storage oferece, né? E com a pandemia, com todas as mudanças que estão acontecendo na vida das pessoas, né? Seja nos escritórios, com, né, as alterações que são necessárias nesse momento, seja na casa das pessoas, né, como eu falei, com home office, homeschooling, tudo isso fez com que as pessoas precisassem mudar, de certa forma, né? E aí o self-storage está inserido no centro das grandes cidades, né, com uma forma de locação simples, zero burocracia, muito fácil, contratos flexíveis. Então, num momento como esse, de fato, tem sido o lugar certo, na hora certa. Preferia que fosse por um outro motivo, né, um motivo positivo. Então, é triste ver o cenário como a gente tem hoje, mas, de fato, o segmento de self-storage tem se beneficiado por vários segmentos, né? Pessoa física, pessoa jurídica e todo o boom que está acontecendo em e-commerce com last mile. Então, a gente vê também uma transformação das nossas operações, né? Você anda dentro do self-storage em São Paulo, por exemplo, a quantidade de dark stores inseridas dentro de self-storage é muito grande, né? E aí, pequenos varejos ou médios varejos, ou até piloto com B2W acontecendo dentro desses espaços, que é um uso um pouco diferente do que acontece no mercado americano, né? O brasileiro, de novo, sendo criativo e adaptando as soluções, mas usando o fato de self-storage estar muito bem localizado no coração das grandes cidades e com esse modelo de locação flexível para potencializar negócios novos. Então, a gente tem hoje, né, o piloto com a B2W acontecendo, a gente tem inúmeros e-commerces operando dentro das nossas instalações. Então, de fato, a gente tem se beneficiado na pandemia com o aumento do conhecimento do serviço de self-storage e a gente tem feito performance recorde, né, seja em locação, seja em move-in, a gente não fala em check-in, a gente fala em move-in, seja em leads, tá? A quantidade de leads, a gente está crescendo mais de 90% em função de todas as mudanças que estão acontecendo aí na vida das pessoas e das empresas. Perfeito. Marcos, no caso de vocês, esse quadro todo que envolveu e envolve a pandemia, fez crescer o consumo do entretenimento domiciliar, compensando eventualmente o que é feito publicamente? Eu passei em frente à Assembleia de São Paulo agora, vindo para cá,
e eu estava vendo por lá, que eles criaram uma área para um drive-in de cinema, né? Vocês são muito jovens, mas, né, o drive-in tinha múltiplas finalidades, inclusive entretenimento e cinema. Então, uma conversão, né? Nós estamos voltando de volta ao passado, né? Com o drive-in, o jantar a dois em casa, essas coisas todas. Essa mudança toda favoreceu vocês nesse aspecto? É uma boa pergunta. A gente tem uma empresa que tem diversos negócios, né? O negócio de entretenimento doméstico, como a gente chama, do home entertainment, ele, sem dúvida, teve uma grande alavancagem durante o Covid, seja no consumo digital, né, das plataformas digitais, download, etc. A parte de games teve uma explosão, né, games de console, que você já faz muito hoje, consumo online, dentro de casa. Mas você teve algumas perdas, né? Toda a parte digital, e o incrível é que a nossa empresa, durante a pandemia, foi muito, muito ousada em lançar uma plataforma de streaming chamada HBO Max. Vocês sabem, o mercado mundial de streaming é um grande negócio que está em transformação. Nós conhecemos muito bem Netflix, conhecemos muito bem, ou relativamente bem, Amazon Prime, mas esse mercado começa a se fragmentar em outros players, né? A Disney Plus acabou de lançar o serviço ano passado e a Warner lançou agora o serviço de streaming no meio da pandemia, em maio, nos Estados Unidos, debutou nos Estados Unidos, chamado HBO Max, e foi muito bem. Então, isso prova que existe, obviamente, uma demanda gigantesca por consumo de conteúdo. O consumo de conteúdo está mudando muito de plataforma, né? Existe o próprio omnichannel do consumo de conteúdo. Outros setores foram mais afetados, no caso do licenciamento, que é chamado dentro da Warner de consumer product, então você imagina tudo que é consumo foi bastante afetado no curto prazo, nós já estamos vendo, obviamente, uma retomada, mas isso foi mais afetado. E há uma temporária transferência de hábitos de consumo, por exemplo, o hábito de consumo de cinema, como você mesmo acabou de falar, os cinemas estão fechados, né? E começam a abrir agora, gradualmente, em algumas partes do Brasil. Enquanto isso, o consumo doméstico aumentou muito. Outras formas de entretenimento apareceram, o drive-in. Pode até ser que ele fique, é uma grande pergunta, né? Porque é uma experiência diferente. Então, nós vivemos num mundo de experiências, onde as pessoas buscam alternativas cada vez mais diferentes. Então, é muito possível que o drive-in possa ficar em algum percentual, em algum tipo de escala por aí. Mas há muitas demandas reprimidas, né? Ainda ontem eu estava fazendo um call com o general manager da área de cinema, ele me dizia que os cinemas que abriram em Manaus, né, que tem uma população que consome cinema muito abaixo da média das capitais brasileiras, eles abriram dentro das restrições, dentro da capacidade que se pode permitir, totalmente lotado, né? Então, existe uma demanda que vai ser retomada em diferentes momentos, em diferentes meios. Ok. Fábio, a Renner foi uma empresa que, com muita competência, teve a ousadia de, depois de consolidar, né, o seu negócio, vamos chamar o seu negócio mãe, né, da loja de departamentos focada em moda, inovou com novos formatos, com novas marcas, com novos canais, e a ousadia maior, talvez, tenha sido o processo de internacionalização, né, com a operação no Uruguai que vocês estão fazendo. Esse quadro atual inibe alguns desses movimentos estratégicos de vocês? Não, na verdade, a nossa estratégia, que ela já vinha pré-pandemia ali, tanto na questão de inovação, digitalização, sustentabilidade, internacionalização, ela se mantém, né? E a própria expansão física também. Até as pessoas perguntam muito, o que mudou na estratégia? Não mudou nada, a estratégia continua a mesma. O que foi a gente teve uma crença ainda maior que o que a gente estava fazendo está certo, né? A gente tem uma necessidade ainda maior de acelerar a estratégia, isso mudou bastante, né? Então, tudo que a gente estava fazendo, a gente está antecipando na maior parte dos casos. A única postergação foi esse momento, a expansão física,
ela foi postergada neste ano, né, em função das dificuldades de acesso às obras, e alguns locais até as obras paralisadas, mas é como se fosse uma empurrada apenas nesse período, mas a gente está mantendo, inclusive, o plano para os próximos anos, né, mantendo o mesmo target que a gente tinha antes da pandemia. E porque, assim, talvez, né, Marcos, se fosse um processo de internacionalização em outros continentes, aí talvez sim, né, teria que se rever a estratégia. Mas a gente está falando de um mesmo continente, né, em locais atingidos por via terrestre, né, são países vizinhos. O Brasil já é quase a totalidade da América do Sul, né, então é quase como se a gente está no Uruguai e na Argentina, né, a gente entrou no Uruguai em final de 2017 e entramos na Argentina no final de 2019. E então é muito próximo, né, para a gente até é mais fácil tá ali no Uruguai e na Argentina do que tá no norte e no nordeste, né, para mais proximidade aqui da nossa sede, nossos centros de distribuição também. Então, tudo manteve, muita coisa acelerou, inclusive o Uruguai, por exemplo, está performando super bem, né? O Uruguai está performando melhor do que pré-pandemia, né? A Argentina abriu mais recentemente. A Argentina, a gente tem poucas lojas, tem 2 em Córdoba, 2 em Buenos Aires. Córdoba abriu umas semanas atrás, Buenos Aires é muito recente. Mas o Uruguai, que já está há algum tempo maior aberto e que está mais controlada a situação lá, está com um desempenho bastante interessante ali. E só para estender um pouquinho, a experiência até agora da internacionalização os estimula a abrir novos países na medida do possível, proximamente? Eu diria que para esse momento a gente já tem bastante coisa para fazer, né? A gente tem toda as iniciativas estratégicas de inovação, de digitalização, né? Que a gente está com uma frente de digitalização já há algum tempo muito forte, não é de hoje, né? Toda a parte da integração Omni e muitas outras coisas que a gente está fazendo para construir o nosso ecossistema são a nossa prioridade, né? Então, a gente tem ainda um parque de lojas relevante para abrir no Brasil, um parque de lojas relevante para abrir na Argentina, né? Mas ainda com tempo, a gente está aprendendo a Argentina, é muito cedo, né? A gente entrou no final do ano passado, passou alguns meses, já entrou no período de pandemia. Então, a Argentina, a gente ainda está on hold assim, para conhecer um pouco mais os hábitos de consumo, o país. Mas Brasil, a gente ainda tem muito espaço para crescer em todas as marcas, né? Seja no físico, seja no online, principalmente no Omni, né? Acho que e o Omni necessita dessa integração, né? Necessita dessa capilaridade. O Brasil é praticamente um continente do ponto de vista geográfico, então tem uma necessidade muito grande de capilaridade para poder dar essa conveniência para os clientes, para poder dar essa experiência Omni. E diferente de outras empresas e outras marcas que às vezes estão fazendo um movimento, né? E a pessoa pergunta de fechamento de lojas, quando você passou do limite, né? De você estar com a tua área física acima da capacidade necessária para um momento mais digital, né? Vamos dizer, você tinha 1%, 5%, 10%, 20%, 30% de digitalização nas suas vendas, e você já tinha uma área física muito relevante, muito provavelmente tem muitas empresas sim com necessidade de reduzir áreas, né? Mesmo vendendo bem. Não é o nosso caso, né? Porque mesmo a nossa expansão sempre previa que essa expansão digital ela correria, então a gente sempre teve na nossa conta não usar o nosso full potential de área física, pensando que realmente a participação da venda digital ela cresceria sim. Com certeza ela cresceu mais rapidamente nesse período de pandemia do que a gente esperava, mas ela ainda está em patamares que a gente já olhava para frente, nossos planos sempre olham para frente. Então, a gente tem sim ainda bastante espaço para aumento de área física no Brasil, principalmente para aumento de conveniência, né? Porque a experiência Omni você consegue, diferente de um pure player de online, tá mais próximo do teu cliente com as lojas, né? Vamos dizer, um pure player de online, às vezes ele precisa ter 5, 8, 10, 15 CDs para ter essa proximidade do last mile, né? Nós já temos 600, né? 601 para ser mais exato. As lojas elas têm um papel ainda mais relevante, né? Você tem uma discussão muito grande, e a gente na Renner é muito contra essas coisas dos extremos, né? A gente acha que as coisas são os equilíbrios, né? Eu acho que no passado o pessoal dizia que a loja física ia acabar, né?
Depois, na verdade, assim, no começo diziam que moda não se vendia na internet, né? No começo. Tinha que tocar. Sim. Pode vender menos que eletro e tal, mas porque tem necessidade de provar, mas vende. E vai vender cada vez mais. Aí fala, não, então agora a loja vai acabar. Não, não vai acabar. Ela só muda o papel. Ela tem mais importância do que na minha época, que eu era gerente de loja. Né? Quando eu era gerente de loja, a loja tinha o papel de loja. Né? Você ia lá, experimentava, provava, comprava e levava. Ponto. Agora a loja continua tendo papel de loja e que, dependendo do segmento, né? No nosso dizem que vai ser, mesmo que cresça muito online, ainda vai ser 70%, 80% das vendas. Né? Então tem um papel relevante de loja. Fora isso, o pessoal fala, não é showroom. Também é. Né? Também é showroom, também é espaço de pesquisa, de lazer, de busca. Fora isso, também é ponto de retirada. Né? Fora isso, também é ponto de envio. Né? Então, na verdade, a loja tem uma importância muito maior do que tinha na nossa época de operação de loja, né, Marcos? Então, por isso ela é tão necessária. Não é porque o digital não seja importante, os dois são. Né? E essa integração deles é que é mais importante ainda. Perfeito. Karen, para que vocês saibam, eu mencionei rapidamente, é uma das nossas sócias na Mosaic Lab, que é o nosso braço de inteligência, pesquisa e estudos de mercado. Karen, por favor, me ajude a compartilhar o privilégio do papo que está rolando. Bom dia a todo mundo, super obrigada também por estar aqui com vocês. Bom, eu queria começar falando com o Marcos, né? O Marcos, você falou para a gente assim, que a gente vive hoje no mundo de experiências, né? E essa fase tocou bastante, porque eu já fiz vários estudos para vocês na Comic Con e lá, experiência total, né? E vocês muito forte com a parte de licenciamento, Bandap, né, Report Store e tudo mais, essa conexão do consumidor com essas marcas, né, com essa parte de licenciamento é muito forte, a gente vê nesse mundo geek, assim, é muito forte. E aí a gente agora nessa época de restrição, né, menos eventos, menos contatos físicos, né, vocês tiveram até o lançamento do Scooby, do filme, aí via streaming, e fizeram até com lançamento, juntando coisas de licenciamento, né, que foi uma coisa diferente que eu vi aí nessa parte de lançamento. Como é que está sendo liderar, né, essa parte de experiências, de conexão com o consumidor aí nessa época aí da pandemia? Até o evento da DC Fandom também. Né? Isso, eu ia falar disso. Oi, Caio, bom dia de novo. É uma ótima pergunta, eu acho que é muito pertinente. Dando um pouquinho de background, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, a empresa deixou de falar um pouco em consumidor para falar em fã. Né? Então, nós começamos a redefinir todas as nossas estratégias globais, botando o fã no centro das nossas estratégias, seja em qualquer prioridade estratégica que a gente vai fazer, se é uma prioridade de varejo, se é uma prioridade digital, se é uma prioridade de conteúdo, de experiência, etc. E, obviamente, quando você vai para um universo menos físico, né, porque essa experiência física ela é muito importante, ela tem sido muito relevante, e onde ela tem crescido mais, e é justamente no ambiente onde não é só o produto, mas é a experiência com o personagem. Né? Ela pode ser num parque, ela pode ser num show, ela pode ser num hotel, ela pode ser num meet and greet, que a gente chama, mas ela começou a ter escalas muito grandes, como eventos como o CCXP. Né? A CCXP no Brasil é o maior evento de Comic Cons do mundo. Né? Em 4 anos ele superou San Diego, que tinha 25 anos. Né? Então, se tornou o maior evento de fãs do Brasil, do mundo, com 200 mil pessoas presentes. Então, quando você coloca o fã no centro, você realmente começa a olhar para o mercado diferente. A nossa estratégia de digital, hoje, ela é muito mais importante do que jamais foi, ela está sendo muito acelerada por conta disso, porque a gente já está dizendo a seguinte frase: nós queremos super serve o fã, né? E nós queremos falar com o super fan também, porque ele tem um papel muito estratégico para a gente. Então, uma das grandes iniciativas que nós fizemos durante agora o Covid, de um lado a gente não pode fazer grandes ações de entretenimento temático, porque o distanciamento social não nos permite, o isolamento social não nos permite. Nós vamos fazer um dos maiores eventos que já foram criados nesse mundo, chamado que é o DC Fandom, né? Que vai estrear agora, em agosto 22. Agosto agora. Agora, no próximo dia 22, e que vai ser uma experiência realmente única. Incrível, porque ela foi mobilizadora de toda a Warner. Ela não é
uma parte da empresa lá de conteúdo de cinema que foi lá e fez isso, é digital que está no meio, é consumer product que está no meio, é cinema que está no meio, é home entertainment que está no meio. É um negócio de uma escala que eu nunca imaginei que um dia eu fosse assistir a Warner fazer um negócio desse, né? Então, colocar o fã no centro, repensa um pouco a tua estratégia. Primeiro, chamá-lo de fã, muda a expectativa, porque você sabe que você tem que entregar coisas num outro patamar, né? De experiência, de produto, de relacionamento com o personagem. E o que a gente tinha de relacionamento com o personagem há 10 anos não tem nada a ver com o que a gente tem hoje, né? As gerações que estão entrando no mercado, elas já entram com uma base de conhecimento de personagem que eu levei 30 anos para conhecer, né? Então, às vezes eu brinco assim, pô, uma criança que brinca de Fisher-Price hoje, né, que é um brinquedo para 2 a 3, 4 anos, tem mais personagens do universo de Batman do que eu conheci a vida inteira, né? Então, é muito diferente. E a expectativa é que quando você cresce, os conteúdos ficaram muito mais intensos, ficaram muito mais relevantes do que eles jamais eram. Deixaram de ser esporádicos para ser contínuos. Então, toda essa maneira como você trata o conteúdo, como você trata o fã, muda muito a experiência. E ela vai sempre subindo de patamar. Super bacana, esse aprendizado da integração, né, e de ter o consumidor, o fã no centro, a gente viu em vários depoimentos aqui nos nossos dias. Super obrigada, Marcos. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio também. Fábio, você falou para a gente dessa parte aí da digitalização, né, que vocês estão, né, pondo foco, e eu acompanho bastante também que vocês falam muito do encantamento 4.0, né, que tem toda essa transformação que está aí no DNA de vocês, aí de várias marcas, né? Vocês sentiram diferença das marcas mais jovens, tipo o Yukon, as marcas mais tradicionais, né, nesse momento aí da pandemia, em forma de consumo? E essas outras, assim, iniciativas, tipo venda pelo WhatsApp, a Mala, né, que faz com inteligência artificial aí a escolha das roupas. Como é que está sendo esse movimento novo aí? Karen, obrigado, assim, obrigado por acompanhar, né? Obrigado pelas perguntas aí também. Mas está sendo muito bom, né? Muito bacana. Acho que a gente está... Tudo isso estava no nosso roadmap, né? Estava na nossa estratégia. Então, como eu falei, a estratégia não mudou, mas o roadmap acelerou. Sim. Algumas das iniciativas que você citou, elas já estavam planejadas ou para o final desse ano que vem, ou para 2022, né? E a gente está fazendo já fez muitas delas ali no início da pandemia, e outras eram só discussões, a gente nem tinha certeza se ia fazer ou não, e já fizemos, né? Então, está sendo um período muito rico de realmente testar, aprender, errar, aprender, né? E ver, tipo, a gente estava fazendo um pouco disso. Tinha muita teoria sobre o assunto, agora a pandemia fez uma força grande, nos obrigou a botar na prática de uma forma bastante rápida, ágil, né, colaborativa e efetiva, né? Acho que com relação às marcas, você perguntou se tem alguma diferença. Não, acho que por idade não, né? Vamos dizer, se eu penso numa Yukon, o crescimento da venda online está muito significativo, né? E a entrada de novos clientes também. Se eu penso na Renner, é no mesmo patamar, né? Então, independente da idade, todo mundo tá se digitalizando mais. Então, a entrada de novos clientes é uma coisa extremamente relevante. A participação das vendas também subiu consideravelmente, assim, é algo que a gente esperava para os próximos, talvez 3 a 5 anos, já aconteceu já, né? E as iniciativas que a gente está tendo, a maioria delas estão em todas as bandeiras de todas as marcas, né? Agora, aonde a gente sentiu que teve um consumo diferente, não de maior ou menor digitalização, mas o consumo como um todo, foi na Camicado, né, que até em função do tipo de item diferente, as pessoas acabaram tendo uma necessidade maior desses itens do que até dos itens de moda, principalmente lá no começo. Agora a busca por itens de moda está bastante relevante, mas os itens de casa e decoração, eles foram muito mais importantes, né, no primeiro momento do que os de moda, né? Então, mais nesse sentido, não de ser mais digital ou não, mas de ter sim uma busca maior, né, uma procura maior por esses itens. E das iniciativas, assim, poxa, tá sendo uma delícia, né? Várias delas a gente pega,
citou a venda para o WhatsApp, né? Eu vi Sim. muita gente lá no começo da pandemia falando, poxa, botei venda para o WhatsApp, né? Uma loja menor. E a venda para o WhatsApp, ela não é uma venda 100% digital, né? Uma venda no meio termo, né? Ela não é totalmente física, ela não é totalmente digital, é um digital assistido. Né? E é muito bacana porque a gente olhava pequenas lojas fazendo, a própria Yukon e tal, a gente falou, puxa, mas na Renner, né, tinha alguns colegas que falavam assim, não, mas a gente não tem um ticket tão alto, né? Demanda muito tempo, é complicado. E o pessoal, não, mas vamos fazer, isso tinha sido uma ideia de MVP na nossa convenção do ano passado, e que o pessoal botou no roadmap lá para frente. Aí um grupo pegou no comecinho da pandemia, falou, podemos testar no arame, né? Fazer meio na mão, assim, vamos lá. E aí o pessoal botou em uma loja para testar, falou, não, a gente divulga só num condomínio. Né? Não, tudo bem. Cara, a coisa espalhou, né, cara? Foi, um contou para o outro, tal, foi aqui em Porto Alegre. A gente começou com um atendente, foi para 10 lojas, foi para 20, e aí começamos a puxar robôs que a gente tinha, né, da Realize e de outras ações para fazer o atendimento inicial, e aí começamos a botar vídeos, catálogos tal, e automatizar o primeiro atendimento para ganhar volume, né, porque realmente a gente não tem um ticket tão alto quanto uma boutique, mas tem um fluxo muito alto, e aí não dava conta, né, a demanda era muito grande, aí expandimos para mais cidades, né, então agora a gente já está nas principais capitais, e foi coisa de... Em um dia botaram no ar, em 3 semanas já estava rolloutando, né? E agora já está num volume bastante considerável, né? E é uma venda com uma conversão boa, né? Com uma conversão bem maior, com um ticket maior também. A própria... Consultiva, né? Também, muitas vezes ela é quase consultiva também, que eles conversam É consultiva, é uma venda consultiva, né? É um vendedor te atendendo no canal digital, né? É como se estivesse na loja, mas está digital. Tem gente que permite, a gente até abre vídeo e faz um tour pela loja, tem outros que preferem ficar com a câmera fechada e só falar e receber catálogo ou vídeo, né? Você faz pela conveniência do cliente o que o cliente e a cliente preferem, né? Mas uma taxa de conversão bastante relevante, um ticket maior, e outra surpresa muito boa e positiva é a da... várias, né? A Minha Sacola, a gente está numa plataforma, né, que qualquer pessoa no Brasil pode ser um vendedor da Renner, né? Então, é uma coisa muito bacana. A gente começou pensando na nossa equipe que estava em suspensão de contrato, né? O pessoal, por exemplo, que tinha as lojas fechadas, ou o pessoal que é grupo de risco e que não estavam podendo trabalhar fisicamente, e a gente começou a fazer isso para eles, só que a gente falou, puxa, pode ser para todo mundo, né? E aí, tanto aumenta nossas vendas, quanto gera uma receita e uma renda para quem quiser. Sim. Todo mundo pode, através das suas redes sociais, trabalhar catálogos prontos ali, mandar para os seus amigos, para as suas redes sociais. Se for convertido à venda, ele ganha uma comissão, né? Então, uma fonte de renda e receita para quem quiser também. Outra coisa, e está já atingindo um volume bem relevante, a gente botou no ar isso em uma semana, né? E era um projeto que era para o ano que vem. Outra coisa interessante, né? A sacola que a gente manda, né, a mala que a gente manda com inteligência artificial, selecionando alguns itens para alguns clientes, a gente também começou como MVP, mas a gente já usou algoritmos que a gente estava trabalhando aqui para busca de tendência e para fazer também a oferta, né, para os clientes também, recomendações de compra e tal, colocamos para dentro, a taxa de conversão altíssima, né, e o ticket médio maior ainda, né? Acho que os recordes de ticket médio que a gente teve tanto em Renner quanto em Yukon foram nesse projeto, né? Então, promete para frente, ainda está pequeno, a gente ainda está começando, mas são coisas que a gente vem plantando, muitos a gente já está colhendo bastante agora, né? E outros eu tenho certeza que muito em breve eles vão ser bastante relevantes aí para a gente, né? Acho que o importante é a gente estar onde o cliente quer, quando o cliente quer, proporcionando o que ela quiser, né? Comprar, pesquisar, escolher, experimentar, levar ou retirar ou receber, pagar onde ela quiser, né? Então, acho que isso que a gente tem que estar presente onde o cliente precisa da gente, né? Perfeito. Super. Muito Ótimo. bom. Obrigado, Fábio. Mariane, você comentou logo no início um pouco das diferenças, né, do mercado self-storage Brasil, Estados Unidos. Inclusive mencionou alguma coisa, participação, pessoa física, pessoa jurídica. Você pode explorar um pouco mais isso? Quais são essas principais diferenças? E
como vocês imaginam acelerar a expansão do self-storage no Brasil, especialmente agora pós-pandemia? O mercado americano é gigante, né? Então, são mais de 60 mil self-storage, né? Fala-se que a referência que se usa tem mais self-storage nos Estados Unidos do que McDonald's, KFC e Starbucks somados, né? Para falar um pouco a linguagem do varejo aqui. Mas no Brasil, a gente tem uma particularidade que agora os self-storage estão entrando no centro das cidades, nas regiões de alta renda, né? A gente já começa a ver isso acontecendo muito forte em São Paulo, né? A gente, por exemplo, está construindo uma unidade agora no coração do Brooklyn, tá? Então, essa é uma grande mudança, né? No mercado americano, eles estão um pouco mais no subúrbio, nas bordas das cidades, e no Brasil, a gente está fazendo unidades um pouco menores e bem centralizadas, localizadas aonde está a renda, áreas mais residenciais, com alta renda e alta densidade. Então, essa é uma grande mudança. E aí, com isso, vem o plano de expansão. O nosso desafio é sair de 25 operações e chegar em 50 operações num curto espaço de tempo, focando nas principais capitais brasileiras, tá? Com esse perfil, né? Áreas densas, alta renda e um híbrido, atendendo um híbrido entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Hoje, a gente tem mais ou menos 75% em pessoa física, 25% em pessoa jurídica. Esses dois públicos estão crescendo, como o Fábio falou, né? Acho que o primeiro movimento da pandemia foi olhar para dentro de casa, né? Os primeiros segmentos do varejo que voltaram a crescer são artigos relacionados, né, com lar, com reforma. E a mesma coisa aconteceu com self-storage, porque né, aquela brincadeira, né? As pessoas falavam, putz, eu já estou até lavando roupa limpa. Não tinha, né, arrumando a casa, organizando as casas. E aí isso beneficiou também a indústria de self-storage, porque as pessoas reorganizaram, seja para adaptar espaços para home office, ou seja, porque estão com uma vida mais fluida, né? Indo para a praia, indo para outras regiões, ou seja, por essa necessidade mesmo de organizar o lar, de ter um lar mais organizado, de olhar para dentro de casa. Então, a gente está muito inserido nesse contexto das pessoas físicas cuidando das suas casas de uma forma diferente. E essa é uma mudança no hábito do consumidor muito grande, né? Porque nos Estados Unidos tem uma relação muito forte com baby boomers, que tinham uma característica de acumuladores e que agora estão envelhecendo, mudando para residências menores. E aí, com isso, o storage passa a ser uma opção. No Brasil, é um pouco diferente, né? A gente vivia nos centros urbanos, as pessoas morando em casas cada vez menores para estar próximo do trabalho, e isso alavancava o storage. Essa dinâmica é uma dinâmica, né, que provavelmente muda agora também com a pandemia, né? Não necessariamente as pessoas morando em casas tão pequenas, tão próximas do trabalho, mas com um olhar diferente para o lar, né? Porque o lar passa a ter diferentes papéis e uma necessidade de organização diferente. Então, com isso, os self-storage, de maneira geral, passam a ser um formato flexível que você pode usar de diferentes formas, várias vezes por ano, sem burocracia, e do lado da tua casa. Então, passa a ser um modelo mais de conveniência do que qualquer outra coisa. Mariana, você falou muito desse last mile, né, dessa parte aí do e-commerce e tudo mais, mas tem um movimento também das empresas que estão deixando de ter escritórios, né, diminuindo o espaço físico de escritório. Eu vi uma tendência das pessoas falando que iam colocando coisas, arquivos, material de escritório, não sei o quê, nesse self-storage, e as pessoas vão lá do escritório pegar coisas, trazer, né, virar um escritório, como se fosse um escritório quase, um depósito do escritório. Você sentiu essa movimentação também? Como que é essa tendência? Esse já era um uso que a gente tinha antes da pandemia, que cresceu, né? Infelizmente, cresceu em função, né, ou de empresas que estão temporariamente fechadas, operações de varejo que estão temporariamente fechadas, empresas que estão revisando o seu business plan e aí precisando de um storage temporário até que se tenha uma definição mais clara do futuro. Né? E no caso do last mile, a gente tem, né, os centros logísticos mais localizados também, módulos maiores e mais localizados nos acessos das cidades, um pouco mais distante. E aí, com esse movimento do self-storage para dentro dos bairros, regiões de alta renda e módulos menores,
essa pulverização do estoque também facilita, né? Além toda essa corrida dos varejistas para reduzir prazo de entrega, né? Essa briga pelo same-day delivery, né? O self-storage passa a fazer parte como um facilitador desse modelo logístico. Então, para a gente, de fato, é uma grande mudança da forma como a gente operava, e aí olhando para a pergunta do Marcos, né? Para como se comporta o mercado americano, porque aqui a gente está convivendo com todos esses usos ao mesmo tempo e adaptando a companhia para atender esses diferentes perfis de consumidores, de clientes que têm uma jornada e uma expectativa completamente diferente. Então, a gente está justamente nessa fase de acelerar esse olhar e essa mudança para conseguir conviver com todos esses usos diferentes. Joia. Obrigadão, Mari. O Marcos, se tem uma coisa que veio para ficar no bem, em alguns aspectos, transformando muito o mercado, é esse consumo digital. Você mencionou isso logo no início. E em que aspectos você entende, você que passou por indústria, passou por diferentes segmentos, como é que você visualiza o impacto que isso possa ter na estrutura do mercado como um todo? O próprio Fábio estava destacando, também no caso deles, o que isso está impactando a revisão do conceito de loja, os novos atributos que devem ser incorporados às lojas por conta da transformação digital. O que você vê que isso impacte de forma estrutural o mercado por conta da transformação digital, Marcos? Uma boa pergunta, né? Bastante ampla também. Eu diria o seguinte, acho que tem um primeiro momento do impacto do Covid, onde aí tem talvez 3 grandes tendências que estão muito latentes, né? Primeiro, a questão interessante, que eu acho que é o aumento da deslealdade do consumidor, porque nós temos, né, estatisticamente, o varejo digital responde por 5% das vendas do varejo total no Brasil, rapidamente já crescendo aí para alguma coisa como 6,5%. Mas ainda muito abaixo do que é o varejo e-commerce na Europa, nos Estados Unidos, que já estamos falando da Europa em chegar em 20% ano que vem, 19% ano que vem, Estados Unidos bem mais que isso. Então, as pessoas compravam fisicamente, do dia para a noite, foram obrigadas a comprar digitalmente, porque o varejo ainda no Brasil é muito especializado, então você compra comida em supermercado, você compra brinquedo em loja de brinquedos, você compra roupa em loja de roupa. Nós não temos tanto os grandes formatos multicategoria, né? Temos poucos exemplos no Brasil de multicategoria. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, a gente teve o consumidor deixando de ir na loja física para comprar na loja digital e experimentando outras marcas. Então, é uma coisa que a gente precisa ver como é que isso vai se acomodar no médio prazo. Tem uma questão do varejo rapidamente se adaptar aos capabilities, vamos dizer assim, né, de deliver, né? O Fábio falava muito disso, e também internamente a sua digitalização interna, quer dizer, se voltar para as suas plataformas digitais internas. E também tem uma questão do varejo físico ser um lugar seguro para você visitar. Antes você ia para uma loja e gastava 25 minutos em média. Hoje você está gastando 7 minutos em média, segundo as pesquisas. Como é que vai ser essa experiência no futuro do varejo físico? Eu acredito que o varejo físico vai continuar sendo muito importante. Mesmo que o e-commerce dobre de tamanho, sai do seu 6% para 10%, 12% nos próximos 4, 5 anos, o varejo físico é fundamental na experiência do consumidor, ele é fundamental na lógica do omnichannel, eu acho que ele vai ter um papel preponderante. Nós vamos ver, obviamente, um crescimento de algumas plataformas de e-commerce muito importantes. Aí acho que tem alguns segmentos que podem ser mais afetados que outros. Então, ainda ontem eu estava vendo uma pesquisa interessante que dizia o seguinte: você vai num supermercado e olha para um shelf, ele tem numa média de um determinado segmento 200 SKUs. Quando você vai para a plataforma digital de um computador típico de mesa, você enxerga 12 SKUs. Quando você vai para uma plataforma de um celular, você enxerga 3 SKUs. E, obviamente, você fala, bom, mas, Marcos, isso tem a ver com o tamanho físico de cada uma dessas telas que você enxerga. É verdade. Mas os robôs por trás disso já estão levando você a fazer uma venda muito mais preditiva. Tá certo? Então, aqueles varejistas de e-commerce que têm capacidade de
interpretar via database os seus hábitos de consumo, etc., vão fazer com que determinadas marcas grandes continuem a ser muito mais fortes. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar em termos de formato de varejo, grandes marcas que vão ser vendidas no varejo e como cada segmento vai se comportar. Eu acho que o varejo alimentar é um varejo que vai passar por uma transformação interessante nos próximos anos. Tem toda a questão do atacarejo no Brasil, que eu acho que deve continuar a ter um papel muito relevante. Eu acho que o segmento de brinquedo vai ter uma transformação, vai deixar de ser um segmento só de especialistas, a gente vai começar a ver generalistas aparecendo. O e-commerce vai entrar muito forte nesse segmento. Eu acho que moda vai explodir no e-commerce, né? O Fábio acabou de dar... Olha o sorriso do Fábio. Estou contigo, Fábio, 100%. Né? Eu acho que vai explodir. Eu estou vendo explodir. Nós estamos apoiando, né? Esse é o nosso Riachuelo, Renner, C&A, estão apostando muito nisso. Nós estamos vendo o crescimento exponencial deles rapidamente. Eu acho que quebraram essas barreiras. Como você mesmo disse, tem que tocar, não tem que mais tocar, né? Tem as vitrines virtuais, tem uma série de soluções tecnológicas hoje que a gente pode lidar com isso. Então, eu acho que alguns segmentos vão ter grandes transformações. Mas é o tal negócio, a projeção do varejo físico para daqui a 5, 6 anos ainda está na casa de 80%. Né? É muito relevante. Agora, a pergunta que você faz é, bom, mas se ele é tão relevante, e se o e-commerce é 20%, ou será no máximo 20% daqui a, sei lá, 10 anos, 6, 7 anos, o que seja, por que apostar tanto no e-commerce? Porque é tal negócio, toda a venda de e-commerce, a grande maioria da venda de e-commerce toda a venda física começa no e-commerce, com a consulta de preço, com a consulta de catálogo. Então, você precisa olhar isso. Depois tem a questão do shelf, né, que eu acabei de dizer, os shelves vão começar a diminuir, eu acho que isso inevitavelmente vai começar a diminuir, e eu acho que isso tem o social commerce que vai ter um papel muito grande. Acho que nós precisamos prestar muita atenção no social commerce. Acho que as estratégias de vendas de e-commerce têm que passar por isso. Muito, muito grato. Fábio, o Marcos estava destacando um pouco dessas transformações que o digital precipita, e nós estamos prestes a viver no Brasil uma aceleração da questão dos pagamentos digitais. Né? Nós éramos quase que periféricos ainda nessa questão dos pagamentos digitais, e nós temos comentado, né? Na China, 85% dos pagamentos ocorrem digitalmente. Porém, o que existe lá é muito particular de China, assim como os quase 30% de participação do e-commerce nas vendas totais do varejo. Agora, o que nós temos por acontecer com o Pix agora, a partir de novembro, vai acelerar dramaticamente tudo isso. Isto altera, de alguma maneira, os projetos da Realize e da própria Renner, em termos de Open Banking, mais Pix e mais esses outros elementos que gravitam aí através do relacionamento digital? É o que eu comentei no começo, né, Marcos? Acho que isso só acelera, né? Os projetos continuam, a estratégia é a mesma, todo mundo previa isso, né? Acho que ninguém acreditava que a digitalização não ia se acelerar. Todo mundo sabia que ela ia, né? Todo mundo sabia que a digitalização, tanto de consumo, quanto de pesquisa, quanto de experiência, quanto de pagamento, ia ser cada vez mais relevante e rapidamente. Esse momento está acelerando tudo isso, né? E acho que é uma coisa muito boa, né? Porque você ter mais formas, né, de fazer as coisas de uma forma melhor e poder escolher, né, fazer mais rápido, com menos dificuldade, com mais agilidade, com menos custo, né? Isso é maravilhoso, né? Porque as empresas existem para atender seus consumidores, né? Para atender necessidades humanas e, no nosso caso, a gente tenta superar as expectativas sobre essas necessidades, né? Que é o que a gente chama de encantamento, né? E você ter mais conveniência, ter mais agilidade, ter menos taxas, ter menos empresas no meio, né? Que sem necessidade, você só está fazendo melhor para o cliente, né? Acho que a experiência de consumo, a experiência de pesquisa, ela é maravilhosa. Pagar é ruim, né? Acho que ninguém gosta de pagar, né? E você ter um pagamento digital, além de ser uma coisa mais segura, tanto para o consumidor quanto para o lojista, para o varejista,
mais rápida, mais barata, né? O consumidor também ele não sente esse problema do pagamento, né? Essa dor, né? Eu, quando era moleque, os meus amigos no colégio falavam que quando eu assinava um cheque, minha cara doía, né? Eles falavam que meu corpo doía, assim, porque dói, né? Você pagar. E quando você paga digital, às vezes você não sente, né? Você paga do mesmo jeito, ok, mas pelo menos é uma experiência mais agradável, né? Mais gostoso e mais seguro e mais barato. Então, por que não, né? Eu acho que até a gente conversando com o pessoal de Banco Central e tal, você fala, puxa, o que mais que a gente pode fazer? O negócio do Pix, faz mais rápido, né? Quanto antes fizer, melhor, porque isso é muito bom, né? Acho que é muito bom para o país, é muito bom para todos os entes envolvidos. Tem gente que às vezes, mas eu tinha um intermediador no meio que tinha uma taxa, mas é uma taxa que não faz sentido, né? Então, faz um outro serviço. Pensa que tipo de serviço você pode fazer que faça sentido para o seu cliente, né? Então, somem algumas coisas, aparecem outras. No nosso caso, isso já estava na nossa estratégia, né? A gente estava preparados e contando com isso e torcendo para que fosse acelerado, né? Então, o ponto é, até o pessoal do Banco Central deu, poxa, vamos aderir. Não, por que não, né? Tem que aderir, né? Temos que fazer, temos que usar. Acho que quanto mais digital for o varejo, os meios de pagamento, mais formal ele vai ser também, né? Porque até uma discussão que a gente tem juntos, né, no IDV, né, Marcos? Porque lógico. Tem muita coisa informal que acaba sendo injusta, né? Empresas que não recolhem impostos, não geram a receita com esses impostos para que a gente possa, né? Porque o governo possa construir outras coisas e gerar benefícios para a população, e outras sobrecarregadas de impostos, né? Quando você consegue ter a operação toda mapeada, você consegue, de alguma forma, dependendo de como vai sair essa reforma tributária, colocar digitalmente uma coisa muito mais justa, com maior equidade entre os entes, com menores custos e menores taxas para a população, com muito mais conveniência. Então, a nossa estratégia é sempre olhando para o cliente e construindo para trás. Isso faz sentido para o cliente, então faz sentido para a gente. Perfeito. Karen, tua vez. Fazer uma pergunta para a Mariane. Mariane, a gente vê uma tendência lá fora, né, de integração de espaços, né, das empresas colocando espaços comunitários juntos com espaços de lojas, né, hotéis que estão abrindo parte do hotel para a pessoa da comunidade. Você vê esse tipo de convergência aí na parte dos self-storage, também ter áreas de convivência, áreas de conveniências aí, né? Como que você vê esse tipo de coisa? Sim, eu acho que tanto áreas de convergência quanto usos mistos, né? Acho que tudo da economia está ficando mais fluido, de certa forma, e essas barreiras estão caindo. Então, a gente vê, sim, né, espaços de coworking, por exemplo, dentro de self-storage, para essas operações de dark store, por exemplo, que operam dentro desses espaços. E a gente vê também essas barreiras caindo, como eu falei, né? Semana passada se falou muito sobre a Amazon fazendo centro de distribuição dentro de antigas lojas da JCPenney, por exemplo, né? Ou storages indo para dentro de shopping, self-storage indo para dentro de shopping, para trazer mais serviço, né, para esses espaços e mais uma diversificação de uso. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que esse movimento vai acontecer no Brasil também, desses usos mais fluidos, mais híbridos. O nosso plano de expansão passa por esses novos formatos, tá? Seja lojas autônomas, seja entrada em shopping, por exemplo. E, de novo, né, eu acho que com toda essa dinâmica mudando da casa das pessoas, do varejo, das empresas, essas mudanças vão acontecer e a gente tem que estar preparado para acelerar e entrar nelas de uma forma mais rápida possível e até aproveitar as oportunidades, né? Porque quando a gente fala de self-storage, o custo do real estate no Brasil, com a taxa de juros lá embaixo, é um dificultador, né? Porque existe uma correlação entre o preço dos imóveis e a taxa de juros. A gente vivendo uma taxa de juros historicamente muito baixa, isso beneficia o mercado imobiliário de uma maneira geral.
Então, isso poderia ser encarado como um dificultador, né? Por outro lado, você vê shopping centers que têm localização excepcional no Brasil, também diferente do mercado americano, né? Super bem localizados, em áreas super adensadas, né? Com mais área disponível e mais flexibilidade para trazer novos usos, né? Para ser cada vez mais o centro da cidade, o centro de serviço, conveniência. Então, ao mesmo lado que você enxerga um pouco de dificuldade, você enxerga oportunidade, e acho que as oportunidades vêm justamente por esses usos compartilhados, né? A gente vê tendências lá fora de work, play and live no mesmo espaço, né? E esse work, play and live cada vez com mais conveniência e mais flexibilidade. Então, eu acredito muito nessa tendência, eu acho que isso vai acontecer no Brasil, eu acho que isso melhora a dinâmica das cidades, isso reduz trânsito, melhora a dinâmica das cidades, traz um uso mais inteligente, quando você pensa em smart cities, novos usos, que vem também com essa discussão do trabalho mais fluido, né, o trabalho um pouco mais flexível. Então, eu vejo com bons olhos essa movimentação em vários sentidos, tanto do ponto de vista business, quanto do ponto de vista de fluidez das cidades também. Joia. Bom, antes de chamar a enquete, eu vou fazer uma pergunta a mais para o Fábio, mas um pouco mais aberta, Fábio. Nós estamos, né, para além da pandemia, né, nós estamos vivendo um momento de profunda transformação que impacta a gestão do negócio de varejo, como de qualquer outro negócio, mas particularmente no varejo. Se a gente pegar só na área financeira, né, o Open Banking, o pagamento instantâneo, o cadastro positivo, a taxa, e a Mariane falava sobre isso, taxa real de juros próxima a zero, que nenhum de nós, até mesmo eu que sou bem mais velho que vocês, muito mais do que o Marcos, tá certo? Vivi na vida o que significava gerir um negócio no Brasil com taxa real de juros quase negativa. Como é que você vê, Fábio, a transformação mais em natureza estrutural na gestão do negócio de varejo no Brasil por conta dessa somatória de fatores, fora a pandemia, mas aceleração de tudo, como você destacou, e essa enorme transformação que nós já chamamos em algum momento do Big Bang financeiro? Marcos, eu acho que tem toda a razão e na nossa visão, assim, você falou no começo ali, eu não me lembro se foi no bate-papo ou se a gente já estava aberto, né? Que até o Marcos, acho que citou, as coisas estão voltando ao passado, né? Estão voltando ao que era. Eu acho que não é só voltando ao passado, acho que o que era bom do passado está voltando, né? O que não era fica fora, e a gente está aprendendo coisas melhores do presente, né? Eu acho, para criar um futuro melhor. A nossa visão, assim, tem uma mudança estrutural gigante, mas a pessoa discute, né? Voltar ao que era, né? Não vai voltar ao que era, né? Vai voltar o que fazia sentido do que era, né? Vai ficar o que faz sentido do que é, provavelmente não da forma que era e nem da forma que é um blend, mas com certeza a gente atravessando isso vai ser muito melhor do que era e do que é, né? Acho que a gente tem aprendizados do passado e aprendizados de agora, né? Esse exemplo que você deu, por exemplo, das taxas de juro quase zero ou até negativas em alguns países, tal. Olha, isso fortalece a economia real, né? E, puxa vida, é ruim? Né? Acho que tudo bem, é mais fácil ganhar dinheiro, né, com investimento, sem fazer esforço e tal, mas, assim, talvez as coisas estão indo para um caminho que elas deveriam ser, né? Então, as pessoas trabalhando, sim, com muita produtividade, né, com o uso de digitalização. Acho que quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar, assim como amo minha família, assim como amo meus amigos. Não tem, vida é vida, né? Eu gosto de viver intensamente. Trabalho muito, sempre trabalhei muito, mas nesses 5 meses de pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Mas também nunca fiz tanto esporte nos últimos 20 anos, também nunca fiquei tanto com os meus filhos como eu tenho ficado, né? Eu acho que a gente tem aprendido a fazer melhor, né? Acho que a pandemia tem trazido algumas coisas para a gente. É um momento horrível, né? É um momento dos mais difíceis que a humanidade já atravessou.
infelizmente, às vezes um momento como esse nos força a sermos melhores, né? Eu não estou dizendo que todo mundo está sendo melhor. Eu sei que tem muita gente que a gente está vendo o pior das pessoas, mas a grande maioria a gente está vendo o melhor das pessoas e das empresas. Mas eu acho que a sociedade está aprendendo muita coisa, as empresas estão aprendendo muita coisa, e isso fica, né? Então, acho que, por exemplo, puxa, a gente tem que cuidar do mundo, né? Temos que ser mais sustentável, temos que cuidar dos nossos modelos produtivos, temos que priorizar, né, a economia de recursos naturais, matérias-primas menos impactantes, tal. Isso está sendo mais do que nunca valorizado. A gente precisa ser produtivo, sim, mas também ter qualidade de vida. Isso está sendo mais do que nunca valorizado e está sendo possível, né? A gente está conseguindo estar mais próximo das nossas famílias, mesmo que à distância, às vezes, com mais tecnologia e ferramenta. Então, a digitalização, a tecnologia estão servindo para melhoria tanto de trabalho, quanto de produção, quanto de família, quanto de bem-estar. A inovação está servindo para a digitalização e sustentabilidade, uma coisa está puxada pela outra. A parte de juros negativos ou próximo de zero estão fortalecendo que se invista nisso, né? Que antes talvez fosse para uma aplicaçãozinha de renda fixa que não ia gerar muita coisa, né? E que ia gerar alguma coisa para alguns, mas isso está gerando coisas para a sociedade. E as empresas, elas existem para gerar melhores soluções para a sociedade. E com isso gerar riquezas materiais e imateriais de um modo sustentável, né? Então, assim, eu acho que é uma mudança estrutural magnífica. Pena, né? Como a Mariane falou assim, poxa, estou tendo um baita negócio, agora está crescendo. Pena que é por este motivo da pandemia. A gente tem que pensar como sociedade por que a gente não conseguiu fazer isso antes sem esse impulso da pandemia, né? Porque o que a gente fala na empresa o tempo inteiro, ok, nós estamos melhorando muito a nossa empresa porque nós estamos sendo forçados a isso. A pandemia está nos forçando a isso. Tudo bem que já estava na estratégia, tudo, mas a gente ia fazer coisas daqui a 2, 3 anos, estamos fazendo agora. Precisa de uma pandemia? Será que a gente não pode levantar a régua da nossa empresa, de nós mesmos, da sociedade, e fazer isso sempre, né? Sem precisar ter um problema, uma crise como essa? Eu acho que, desse ponto de vista, este momento está sendo ímpar para nós, né? A decisão se vamos aproveitar ou não, se vamos levar isso para frente ou não, se vamos realmente melhorar cada uma das nossas empresas, o país, tal, está nas nossas mãos. Não vai vir no colo. A pandemia não vai fazer por nós. Mas a gente pode, sim, melhorar saúde, qualidade de vida, economia, e tudo junto e misturado. Não precisa ser uma coisa ou outra, como alguns defendem, né? Perfeito. Bom, eu queria chamar... isso, né, Marcos? Oi, pode falar, Mariane. Muito bacana ouvir isso do Fábio. Eu acho que até... muito obrigada pelo teu depoimento. Eu acho que quanto mais a gente tiver os líderes refletindo dessa forma, né, se questionando sobre isso, sobre o nosso papel na sociedade mesmo, né? E por que a gente precisou passar por isso para fazer as mudanças que a gente está vivendo hoje, que são mudanças que eu acho que, no fundo, a gente já almejava, né? Já estava lá a vontade, o ímpeto já estava lá. E por que a gente precisou, né, de uma pandemia para tomar atitude, né, para ter uma atitude? Então, fico feliz de ouvir o teu depoimento. Acho que quanto mais a gente tiver os líderes refletindo sobre isso, mais a gente vai evoluir como sociedade. Acho que a questão de produtividade está muito relacionada com felicidade, né? Pessoas felizes produzem mais, né? Empresas com pessoas felizes são empresas melhores. E, obviamente, as pessoas vão ser mais felizes convivendo mais com as suas famílias, fazendo mais esporte, tendo mais flexibilidade. Isso é muito bom, né? E até, eu não sou feminista, mas, assim, como uma, né, mulher aqui debatendo, eu acho que também nesse momento em que se discute tanto igualdade, diversidade, eu acho que tem um ponto até na fala do Fábio, que é essa convivência com as famílias vai possibilitar que muitas mulheres, né, que eventualmente tiveram que escolher entre ser mãe ou ser uma profissional, né, não sei a esposa de vocês, mas é muito comum você ter grandes executivos e que a esposa abriu mão, ficou em casa para cuidar da família, para que, né, o homem tivesse a sua carreira. Eu acho que a pandemia também possibilita essa mudança das mulheres não precisarem mais escolher. É possível você ser um excelente profissional
e também cuidar da sua família e, com isso, ter uma sociedade melhor no futuro. Né? Eu acho que a gente tem ferramentas hoje, né, Mariane, que proporcionam que o que a gente no passado achava que não era possível, agora é possível. Né? Então, por exemplo, um exemplo. Quantas mães que abdicaram da carreira e agora, podendo trabalhar em home office, podem cuidar dos filhos e continuar trabalhando se quiserem. Né? No passado, talvez isso não era possível. Então, assim, é isso que eu digo, que a gente tem todas as ferramentas para evoluir. Tem muita coisa que era desejável, que a gente queria, que estava na intenção e que agora está acontecendo na prática. Né? A gente, por exemplo, home office, a gente implementou o ano passado. Só que a gente implementou em 2 áreas, estava indo, implementamos na empresa inteira no começo do ano. A pessoa, tá, mas no fundo, não dá para fazer uma reunião como essa, né? Não dá. A gente teve que ir para a prática, a gente fazia, mas fazia pouco, já estava preparado. Agora a gente vê, poxa, dá muito bem, às vezes tem muitas reuniões nossas que são melhores do que quando a gente fazia física. Então, assim, então a gente nunca mais vai trabalhar fisicamente. Não é isso. Mas a gente pode, sim, alguns dias trabalhar em home office, pode, sim, evitar algumas viagens desnecessárias. Às vezes você perdia uma semana para algumas 2, 3 reuniões. Né? Agora você faz as 2, 3 reuniões no mesmo dia e ainda sobra parte do dia. Né? Você ganhou uma semana de vida, né? Para fazer tudo que você quiser, ler, estudar, estar com a sua família, fazer um esporte, um lazer ou trabalhar mais. Aí a opção é tua. Né? Mas, assim, é uma melhoria brutal que está nas nossas mãos. Né? E tanto no plano profissional quanto no plano pessoal, como você estava destacando. Hoje cedo, né, também fazendo esportezinho logo cedinho, eu estava refletindo um pouco, né, que a pandemia, de forma geral, nos fez seres humanos melhores. Acho que cada um devia refletir o quanto isso, de fato, é verdadeiro para si mesmo. Tá certo? Bom, eu vou chamar a enquete, as pessoas vão responder e nós vamos voltar para as perguntas a vocês. Eu tenho que ler a enquete para o pessoal que nos acompanha no YouTube, eles não têm acesso. Qual é, na sua opinião, a tendência de comportamento mais evidente que o trabalho remoto despertou? Exatamente aquilo que nós estamos falando agora, né? Desejo por entretenimento em casa, maior busca por séries e filmes, especialmente nos serviços de streaming. Roupas para ficar em casa, aumento na procura por roupas confortáveis o suficiente para usar em casa e bonitas para aparecerem nas videoconferências. Pelo menos a parte de cima, né? Aumento da fidelização com verba limitada. O consumidor preferiu comprar de marcas consolidadas, evitando surpresas. Outra, conforto e ergonomia. O consumidor investiu na organização, decoração e apresentação do seu espaço de trabalho em casa, o home office. E, por fim, a última alternativa, empreender para viver. Aumento da busca por serviços para micronegócios, como contadores online, contadores de histórias online, imagino, plataformas de e-commerce e soluções de armazenamento e estoque. Por favor, respondam. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o resultado e vamos ouvir os comentários dos resultados pelos nossos debatedores. Mas agora eu queria passar para Karen fazer mais uma pergunta, Karen. Eu vou fazer para o Marcos, que ele tinha falado do social commerce, né? É uma tendência. Todo mundo fala muito de WhatsApp, Facebook, né? Nessa parte do social commerce, mas a gente vê aquela tendência do live commerce, né? Que é a venda live de algum produto por um influenciador, né? Você, Marcos, o Fábio, vocês já tiveram experiência com algum influenciador fazendo algum live commerce para vocês de algum produto? Já viram esse tipo de coisa? Porque é uma tendência aí que está crescendo em outros países. Eu já vi, óbvio, já fui de alguma maneira impactado por isso, mas eu acho que o aspecto do social commerce ele traz uma vertente nova do próprio papel do influenciador. Né? Uhum. O que nós estamos vendo em algumas plataformas que já estão mais adiantadas é que antes você ia lá, pagava um influencer pela notoriedade ou celebridade que ele tinha para influenciar sua marca, etc. Agora como uma personalidade, né? Antigamente, como se fosse uma personalidade, exatamente. Agora você diz, bom, eu quero saber o quanto você é capaz de converter essa venda e virar, o Fábio mais ou menos passou um pouco sobre isso no começo, de virar um vendedor
do meu negócio, Isso. tá certo? Então, ele vai ser... Então, há modelos agora, hoje, sendo implementados, de comissionamento da venda que essa pessoa, de fato, faz diretamente na plataforma do e-commerce, que eu acho que é uma evolução do aspecto da conversão do social commerce para o commerce, definitivamente falando, né? Deixa de ser só um influenciador e você começa a olhar para o social commerce com outros tipos de KPIs, né? Uma coisa que é interessante, nós estamos vendo que os KPIs que a gente usava no pré-Covid começam a mudar agora. A gente passa a falar de custo de conversão de basket, né? Custo por aquisição. Então, nós estamos começando a incorporar no nosso vocabulário, no nosso glossário, no nosso dia a dia, outros KPIs que tem muito a ver com esse mundo do social commerce. Então, se lembra que o social commerce vai mudar o papel, principalmente do influenciador, para ser alguém ativo na sua venda e correlacionado diretamente, ou até comissionado na sua venda, eu acho que você vai começar a medir outros atributos dentro da tua plataforma e de plataformas que vão estar próximas de você. Acho que o social commerce, para mim, vai ser uma das grandes revoluções que a gente vai passar nos próximos 3, 4 anos. A gente precisa se preparar para fazer isso, saber ter muito dado na mão, mas saber trabalhar o dado na mão, né? E como converter esse dado em alguma coisa relevante para o consumidor. E ser muito relevante para ele, né? Porque você precisa ser, sobretudo, eu acho que uma das coisas que o Covid está trazendo mais latentemente ainda, é a importância do propósito. A Mariana acabou de falar um pouco disso, o Fábio falou bastante disso, a questão do propósito. As empresas precisam ter mais propósito que jamais tiveram no passado. Então, o papel do social commerce também está um pouco ligado à questão do propósito, não só a questão da aparência, mas qual é o propósito de fato que essa empresa tem e qual o papel do social commerce nessa história. Então, acho que esses são aspectos que a gente tem que ter em mente aqui para frente. Joia. Eu queria... Oi, pode falar. Pode falar, Fábio. Complementaria, né? Você perguntou do social, das lives e tal. Acho que, como o Marcos falou, né? O social é muito forte, a plataforma, né? E é uma coisa bacana porque a plataforma das pessoas poderem vender, né? Você gera uma venda para a empresa, gera uma receita, um comissionamento para a pessoa, né? É um ganha-ganha. A gente acredita muito em ganha-ganha, círculo virtuoso, espiral positiva, né? Alguns chamam de flywheel, né? Mas você tem flywheel, nós chamamos de flywheel. Uma coisa que joga bastante positivamente para todo mundo. Então, essa questão da plataforma social é um flywheel, é um ganha-ganha, é excelente. Você perguntou das lives, né? Acho que a live, elas são muito fortes na China, né? O Alibaba é conhecidíssimo por isso, muito forte em vários segmentos, né? A gente já fez, né? A gente está fazendo. A primeira empresa de moda a fazer live foi a gente, algumas semanas atrás, ali com a Fernanda Paes Leme. Já fizemos uma segunda, já estamos entrando com o Kamikaze também, a gente tinha as lives de entretenimento, né? Fizemos um Renner Live Music, né? Você tem seu estilo, a Renner tem todos, até na música, né? A gente fez de vários estilos musicais. E aí, recentemente, a gente foi para as lives de venda, realmente, né? De uma consultoria de venda, uma venda aberta. E aos poucos você vai migrando, né? Que é o que o Alibaba faz muito bem, a parte tanto de consumo quanto de entretenimento. E você cria uma experiência integrada, né? Que eu acho que é o melhor de todos, que a gente está caminhando cada vez mais para isso, né? Que realmente seja uma experiência boa, prazerosa para as pessoas, tanto consultiva, quanto de entretenimento, quanto de conteúdo, né? Tem que fazer sentido, né? O Marcos falou de propósito, acho que as melhores empresas têm um propósito forte, fazem sentido para todos os stakeholders, inclusive para os seus consumidores, e as experiências de consumo têm que fazer sentido. E hoje em dia, as pessoas querem ter experiências que façam sentido, seja de entretenimento, seja de consumo, seja de informação e conteúdo. Quando tudo isso está junto, então, é o melhor dos mundos, né? Mas faz todo sentido para todos. Bom, eu queria fazer uma rodada geral, antes ainda do resultado da enquete. Vocês estavam destacando, né, Fábio, Mariane, Marcos, o que esse momento tem precipitado e demandado em termos de organizações mais ágeis, aspectos que envolvem e demonstração de propósito, a questão da humanidade, essa questão da redescoberta
de coisas que o passado tinha momentaneamente escondido e que, nesse período, foram revitalizadas. Agora, de fato, nós temos uma transformação enorme no papel, na ação dos líderes. Porque o cenário transformou muito, o nosso público, né, os liderados, mais ainda, e nós estamos sendo todos desafiados a sermos melhores líderes. A pergunta que vai para os três é: o que significa ser um melhor líder neste momento e que tem a ver com a experiência que vocês acumularam nesse momento e a experiência de vida de vocês? Mariane, eu queria começar com você. Tá ótimo, vamos lá. Eu acho que está todo mundo se reinventando, né? E tendo os seus limites testados. E eu acho que isso é positivo, né? Quanto mais a liderança evoluir, ainda mais em um país que carece tanto de liderança, né? As lideranças empresariais passam a ter um papel ainda mais importante no contexto geral. Num país em que, né, o desemprego é tão grande, as desigualdades são tão grandes, acho que o nosso papel se potencializa, a nossa responsabilidade aumenta exponencialmente. Mas eu acho que isso é positivo, acho que assumir essa liderança, essa pressão para que os líderes se tornem cada vez mais uma liderança positiva, construtiva, né? O Fábio falou um pouco do nosso papel para todos os stakeholders, e não só, né, para os acionistas ou para os consumidores, mas para todos eles. Essa evolução eu acho extremamente positiva. Eu acho que a questão de propósito, de valores, de positividade, acho que num momento difícil como esse, tem um papel da liderança também, de gente, vamos olhar para frente, isso vai passar, né? Isso vai passar, é muito ruim a gente ter passado por isso, mas a gente vai sair melhor disso tudo, a sociedade vai sair muito triste, a gente vê, né, 110 mil mortes, quando a gente imaginou que o Brasil passaria por isso, né? Mas, por outro lado, muita coisa sendo revista, sendo questionada, sendo colocada em xeque, e eu acho que isso é positivo, né? E quanto mais a liderança caminhar para uma liderança positiva, nesse momento de virada, nesse momento de retomada, eu acho que é fundamental para o país, né? Que a gente olhe para frente e fale, gente, vamos lá, a gente vai ter que reconstruir as empresas, tornar as empresas ainda mais fortes, mudar a forma como a gente faz liderança, aprender a liderar equipes grandes à distância, aumentando produtividade, mas vai dar certo, a gente vai sair mais forte disso. Então, acho que esse papel da positividade é extremamente importante, até porque a gente nunca imaginou que essa quarentena fosse tão longa, que a gente ia ficar 5 meses em casa, 6, 7, quanto tempo isso vai durar, né? Então, eu realmente sinto o peso da liderança e eu acho que esse peso aumenta e é um papel que passa a ser exponencial agora, né? Marcos, na tua visão? Eu gostei das palavras da Mariane, concordo com ela, mas eu chamaria também a atenção para 2 pontos. Eu acho que a liderança necessariamente não mudou, mas houve ficou mais acentuado alguns papéis, a importância de alguns papéis durante o Covid. Um deles, eu acho que é a questão da atitude, né? É muito importante que você tenha atitudes que sejam inspiradoras durante um momento de nebulosidade, fraqueza, insegurança. Então, é muito importante trazer um pouco dessa responsabilidade para si. Eu acho que isso é uma coisa importante que eu gostaria de destacar. Uma segunda, eu acho, comunicação, né? Nós nunca tivemos tanta comunicação na Warner como nós tivemos durante esse tempo de pandemia. Nunca se falamos tanto, nunca se aproximamos tanto para cima e para baixo dentro da nossa empresa como nós estamos fazendo agora, né? Eu conheço a minha CEO mais do que eu jamais conheci, né, a General Manager. Tive acesso a outras pessoas ainda mais sêniores da empresa. Nunca conversei tanto com a minha equipe, né, como converso hoje. Eu acho que a comunicação, a transparência, a discussão do tema ou das prioridades nunca foi tão importante. Então, comunicação é o segundo aspecto. E eu acho que a gente conseguiu ser muito eficiente na medida que a gente derrubou essas barreiras. Nós fizemos nosso melhor planejamento estratégico que nós já fizemos durante a pandemia, agora, né? Nós fizemos todo ano, mas esse ano nós fizemos o nosso melhor que a gente já fez até hoje. Acho que boa parte porque nós somos muito capazes de entender, de se comunicar em todos os níveis. Então, acho que comunicação
e a questão da atitude são muito importantes durante a pandemia. Muito bem. E, Fábio, contigo. Na verdade, assim, eu pegar um pouco, por último, acho que falaram tudo e muito bem, né? Acho que vou tentar pegar um pouco de cada um, trazer um ponto a mais, então, talvez só, né? Para não ser repetitivo e redundante, porque eu acho que vocês falaram tudo e muito bem. Concordo com tudo. Só um ponto que eu acho que para reflexão nossa, da importância dessa liderança, é que, por mais que a gente falou que a sociedade está melhorando, as pessoas estão melhorando, infelizmente, a gente nem gosta de falar muito nisso, né, porque é um lado negativo, mas infelizmente também acho que esse momento está intensificando as coisas, né? Então, pessoas que tinham bons princípios, bons propósitos, bons valores e empresas assim, está sendo intensificado, né? Tá se puxando, tá sendo necessário mais do que nunca que isso seja exposto, né, e seja cada vez mais forte, as crenças estão ficando mais fortes. Por outro lado, infelizmente, é uma parcela menor da sociedade, uma parcela menor das empresas, mas a gente não pode ficar cego que existem, né, empresas e pessoas que se aproveitam de momentos como esse, que sempre tiveram seus princípios ruins, né, seus pontos éticos e objetivos ruins, e que nesse momento também estão exacerbados, né? Estão se aproveitando de situação, estão fazendo de formas que a gente nem imagina, né? Que chega até nojo de algumas coisas que a gente vê. Então, estou falando disso não é para criticar alguém ou não, mas é que, como a parcela da população, tem uma parcela que também fica pensando e olhando, tanto de pessoas quanto de empresas, para onde eu vou, né? O que eu sigo, para onde está certo. E eu acho que as boas empresas que, graças a Deus, são a maioria, né? E as boas pessoas também, que são a maioria, tem uma importância ainda maior de tomar essa frente, tomar essa liderança para ser exemplo, né? Porque não só ser exemplo para a sua empresa, para a sua equipe, mas ser exemplo para os que estão ali sabendo, puxa, para onde eu vou? E o que mais tem de gente hoje em dia as pessoas estão inseguras, né? As empresas estão inseguras, as pessoas estão inseguras, e como a Mariane falou, tem luz no fim do túnel, isso vai passar. E a gente pode sair dessa melhor, sim, mas a gente tem que optar, né? A gente tem que optar como é que a gente vai passar por isso, de que forma, o que a gente vai fazer. E para isso é fundamental que os bons líderes, que as boas empresas deem exemplo, porque as pessoas só conseguem enxergar e ver e aprender com um exemplo, né? A gente vê fazendo, vê acontecendo, né? E eu tô muito feliz que, assim, até o Marcos falou, puxa, nunca me comuniquei tanto dentro da minha empresa, né? Eu também, né? A gente nunca se comunicou tanto e tão bem dentro da nossa empresa, mas eu até expandiria, eu nunca me comuniquei tanto com outras empresas, né? Com outros colegas. Eu sou um cara mais tímido, mais reservado e tipo, conhecia um ou outro presidente de empresa. Eu acho que em 5 meses eu conheci muito mais do que em 21 anos. Né? E aprendi demais, e a gente está trocando experiência, um aprendendo com o outro, inclusive concorrentes. Isso é maravilhoso, né? A gente se unindo, porque assim, eu acho que o líder tem que ir pensando assim, qual é o bem maior, né? Qual é o objetivo maior? Se a gente construir alguma coisa que ajuda para a maior parte da sociedade, ou daquela equipe, ou daquela empresa, as pessoas estão sendo beneficiadas com isso também. Todo mundo que está dentro daquilo está sendo beneficiado. Eu acho que o líder não pode nunca pensar no seu objetivo pessoal. Acho que isso é o que não pode ser feito. Quando uma empresa ou uma pessoa mira no seu objetivo pessoal única e exclusivamente, no final ela também não ganha, né? Pode até no curto prazo ganhar, mas no médio e longo prazo não ganha. Quando um líder, uma pessoa ou uma empresa miram no objetivo coletivo, todos são impactados positivamente por isso, inclusive ela, né? Tudo que a gente faz volta para a gente, né? E acho que a gente tem que dar esse exemplo positivo como líderes e como empresas que estão num país que precisa, mais do que qualquer outro país, de bons exemplos, né? E a gente pode sim, a gente tem excelentes exemplos e o Brasil pode ter excelentes empresas sendo referência mundial, porque até eu brinco com a minha equipe lá, falo, puxa, mas é porque o pessoal que está na Europa e tal tem mais condições que a gente que está aqui no Brasil.
Nenhuma. É muito mais difícil fazer aqui, né? Lá é mais fácil, tem mais condições, né? Se a gente conseguir fazer aqui bem, a gente consegue fazer em qualquer lugar do mundo, né? Pô, difícil é fazer aqui, né? Então, a gente tem muita empresa muito boa, né? Eu acho que a gente tem que dar exemplo, sim. Né? Eu acho que essa rodada foi maravilhosa, é quase que antológica, né, pela contribuição que vocês trouxeram e que eu acho que todas elas vão ficar muito bem gravadas. Nós estamos nos aproximando do final e eu já alterei a nossa estrutura do programa de hoje. Então, eu queria pedir para a Karen, que é especialista na área de pesquisa e inteligência, que puxasse a análise do resultado da enquete. Depois queria ouvir a opinião de vocês, mas vou pedir que a Karen conduza esse pedaço aqui. Karen, por favor. Só para ir bem rapidinho, Marcos, né? O que ganhou aqui foi aquela parte da gente falar muito do empreender e também da parte da ergonomia, né? Do consumidor, como ele fez a parte do conforto, mas o empreender para viver, aumento de busca por serviços, micronegócios, coisas diferentes, esse movimento que a gente falou muito, né? Esse novo aí na sociedade. Então, isso tem muito a ver com o comportamento que a gente está vendo, né? Essa parte da mobilidade, das mudanças e das buscas. Acho que todo mundo falou muito isso na live de hoje, né? Acho que foi bem alinhado. Alguém de vocês gostaria de fazer algum comentário sobre o resultado da enquete? Eu acho que ele é muito, muito pertinente, né? Acho que todas as empresas, acho que a própria Renner passou por isso, a Mariane pode falar também, mas na Warner nós providenciamos justamente equipamento para as pessoas, não só o computador, mas mesa, cadeira, para definir ergonomia. Então, acho que isso fala muito desse primeiro item, tem muito a ver com aquilo que as pessoas buscaram, estou totalmente de acordo, mas acho que a pandemia trouxe aquele último aspecto importante que a Karen trouxe mesmo. Acho que existe um olhar diferente para as soluções da vida que as pessoas estão procurando, estando em casa, né? Em todos os sentidos, né? O Fábio falou de ginástica, eu também nunca fiz tanto esporte na minha vida, mas em termos de procurar outras soluções de renda, eu acho que isso é bem interessante, esse aspecto que está demonstrado na enquete. Bom, eu não gostaria de esticar muito mais, ainda que, né, a presença de vocês nos estimula muito a passar horas conversando. Eu concordo totalmente com você, Fábio, o fato de que tínhamos um perigo maior e iminente, e depois se tornou de fato real, nos obrigou a nos desarmarmos para ouvir mais, comunicar mais, buscar entender melhor, nos aproximarmos de liderados, de companheiros e outras lideranças maiores em busca de soluções. E foi por isso que eu comentei, quer dizer, a pandemia, para a maioria, nos fez melhores seres humanos. Cada um deveria refletir, de fato, o que isso fez bem para si próprio. Queria convidar vocês para que nos acompanhem. Na sexta-feira, agora dia 21, nós teremos a live A Gestão de uma Rede de Negócios no Novo Cenário, com a participação da Samira Bolson, head varejo da Dengo Chocolates, Hudson Manzano, diretor de vendas do Grupo Samsonite, e a Fabiana Estrela, que é diretora proprietária da Estrela Franquias, que envolve Caverna de Dino, Barriga Verde. E quem vai moderar é a Liana Bittencourt, da Bittencourt Franquias. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês pela abertura, por compartilhar a experiência, visões, especialmente pela franqueza e pela forma humana que colocaram as observações de vocês. Acho que tem um aspecto que ninguém pode ignorar, né? A pandemia transformou todos nós em aprendizes de tudo em relação à vida. E aproximar-se e compartilhar experiências talvez seja um daqueles aprendizados que todos nós vamos levar para as nossas vidas. Mariane, Marcos, Fábio, Karen, gratíssimo pela participação de vocês, e eu deixo para que cada um faça a sua despedida, começando pela Mariane. Muito obrigada pela live, foi ótimo trocar com vocês, aprender com vocês. Muito obrigada. Marcos. Muito obrigado também a todos os meus companheiros que estiveram aqui comigo hoje. Gostaria muito de pegar algumas palavras do Fábio e dizer, olha, o fortalecimento do coletivo, eu acho que é uma coisa incrível que a gente deixa como legado.
Mas uma frase que eu carrego comigo dessa experiência também é a questão da finitude do tempo. Eu diria que a gente deve sempre pensar em não maltratar o tempo. Ele é o maior bem que a gente tem. Essa é uma coisa que eu levo comigo do Covid. Muito bem lembrado. Fábio? Agradecer a todos aí, né? Sem me estender muito, porque eu acho que a gente já passou do horário aí também, mas agradecer muito, acho que foi muito bacana. Obrigado pelo convite, Marcos. Obrigado, Marcos e Mariane aí, Karen também, pelo papo, acho que muito enriquecedor. Deixar uma reflexão, que eu faço todo dia para mim e eu falo com a minha equipe sempre também. Acho que esse momento, mais do que nunca, precisa, né, daquela velha reza, oração ou ditado, né, de serenidade, muita serenidade, né, muita coragem e muita sabedoria, né? Serenidade para aceitar um tempo como esse, que tem muitas coisas que a gente não consegue mudar, mas a gente tem que se adaptar e pode se adaptar a muita coisa. Coragem para a gente não aceitar e mudar o que precisa ser mudado, o que tem que ser mudado, e muita sabedoria para distinguir uma da outra, né? Isso que eu desejo para todos, hein? Tá bom? Ok, gente. Muito bom. Karen, muito obrigado pela companhia também. A todos vocês que estiveram conosco, grato por terem nos acompanhado e acho que todos aprendemos muito mais nessa oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigadão, gente. Obrigada, Um abraço gente. a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Saímos do ar?